Bem-vindos ao podcast Direito ao Envelhecer. Eu gostaria de iniciar aqui nosso encontro de hoje agradecendo a participação dos nossos convidados. É uma alegria, assim, falando por mim, ter vocês aqui presentes para tratar de um tema que eu acredito particularmente que precisa ser falado, que precisa ser visto e que a gente precisa dar cada vez mais luz, que é o empreendedorismo 60 mais ou empreendedorismo sênior. Eu estou aqui hoje na presença da Sueli Tonarchi, autora e organizadora do livro Empreendedorismo 60 mais. Estou na presença também do Caco Santos, que é planejador financeiro, e da Micaela Fernandes, que é advogada, minha sócia. Eu vou me apresentar e vou passar a palavra para vocês se apresentarem assim brevemente, ficarem à vontade. E acho que a gente pode começar essa conversa, vocês trazendo um pouco o que impulsiona vocês para esse assunto, assim, o que trouxe vocês para a gente falar de empreendedorismo sênior. Eu sou Joana Bom Tempo, sou advogada, sou sócia do escritório Paiva Leone, que é um escritório que atua principalmente na área de direito de família, sucessões, planejamento patrimonial e sucessório, e um planejamento também voltado a cuidado de saúde, ao envelhecimento. Então, para a gente começar, vou passar a palavra para a Sueli. É uma honra ter você, posso chamar de você, aqui hoje conosco. Muito obrigada pelo convite aqui, todos que estão aqui acompanhando, a Micaela e o Caco, dividir esse momento tão rico para a gente, que a vida é muito curta. Eu sou Sueli Tonarchi, sou uma velha de 74 anos e estudo envelhecimento há 20 anos. Então, é um assunto que eu gosto, um assunto que é difícil, porque tem o idadismo, o etarismo, tudo significa preconceito, ageísmo, é a mesma coisa. Com 55 anos, eu fui expulsa do mercado tradicional, então já não me aceitavam mais. E eu fiquei muito triste, que eu achava que eu tinha 30, 20 anos. Falei, como eu não aceito? Eu com uma baita de experiência, pedagoga, psicóloga, 20 anos sendo supervisora de uma loja chamada Equilíbrio. Como é que é isso? E é verdade, não me aceitavam. Então, eu falei, eu vou inverter a situação. Eu vou escrever, eu vou estudar e fazer um livro sobre a pessoa velha ainda estar no mercado. E no meio do caminho teve uma pedra, não sei se foi pedra ou se foi um bolo de chocolate, que aí a minha orientadora falou, não, você faz o mestrado na área de envelhecimento, escreve sobre a tua experiência de vida, que começa aos 5 anos e não termina nunca, né? Só quando morre. Sobre a tua história com o vestido, que quando eu tinha 5 anos, Investir-se com o Desafio do Envelhecimento, que é meu primeiro livro, que foi minha pesquisa, que ficou esse livro, tornou-se esse livro. E aí você fala da tua trajetória. Aí eu escrevi, mudei, fiz a tese, fiz o mestrado, 4 anos, e saiu esse livro. Daí aí o Vestir-se com o Desafio do Envelhecimento, criou-se uma grife que chama Duda by Duda, que eu faço roupa para velhas. Com todo orgulho, eu falo para velhas, porque quem tem o preconceito, um dia fica velha, se não morrer antes. Então, é esse meu lema. Aí eu fui fazer de novo um outro caminho de estudo, que eu adoro estudar. Aí, que acabou de sair daqui, a Beltrina, que é do Portal do Envelhecimento, Perspectiva Gerontológica, que é um 6 meses de curso, mas é porque aí você vai se aprendendo o que está nas tendências do estudo, das teorias, por isso que é bom continuar, né? Aí, no final, a Beltrina falou, você tem o teu projeto? Eu falei, tenho. Tenho 2. Eu tenho continuar pesquisando o corpo, para vestir esse corpo. Aí seria um outro jeito, o corpo do índio, o corpo do japonês, a cultura do índio, a cultura do Japão. E tenho sobre o meu empreendedorismo, que eu comecei com 65, o ano passado eu tinha 72, 73. Aí a Beltrina falou, não, escreve sobre o empreendedorismo, que isso foi desafio meu e da minha irmã, que quando a gente resolveu abrir a grife Duda by Duda, para roupa para as velhos, todo mundo falava, vai escrever para velhos, vai fazer roupa para velho. Menina, você tá velha louca. Eu falei, não, não, não. Não tem no mercado, porque tem o preconceito. Se alguém sair hoje, depois de 9 anos, e andar pelo shopping, continua o preconceito. Aí eu falei, Beltrina, quantas páginas? 100, 120.
Aí eu falei, tá bom, eu já tinha escrevido umas 20 de uma semana. Aí eu falei, eu vou mudar. Eu não vou fazer um livro só para mim. Eu vou convidar, e aí entra o empreendedorismo. E vou convidar minhas amigas, vou fazer o convite para algumas pessoas que se aposentaram e continuaram na ativa e continuaram empreendendo. Hoje, o empreendimento não é seu funcionário, mas um empreendimento seu, que foi teu sonho, que quando você se formou e não fez. Né? Me formei engenheiro ou engenheira ou advogada, vou trabalhar no escritório. Não. Qual era aquele sonho que foi abafado, nem só foi abafado, que não se concretizou? E, Sueli, desculpa te interromper, é porque eu acho que esse ponto é muito importante da gente voltar. A gente, já que é um podcast que fala do empreendedorismo sênior, eu quero que a gente volte nesse tema. Mas eu acho que, como você mencionou o planejador, eu gostaria só de trazer um pouquinho do. Muito bom. Bom, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Sou ouvinte do podcast de vocês. Para quem já é ouvinte, sabe que o de Curatela, o episódio de Curatela é fantástico, o episódio de Diretivas Antecipadas é fantástico, aprendi muito. Muito obrigado por esses episódios. E eu sou planejador financeiro pessoal, faz 12 anos, tenho uma certificação CFP, uma certificação internacional. Já cuidei pessoalmente aí de mais de 300 famílias, algumas delas estão comigo aí há mais de 10, 11 anos. Sou muito interessado pelo planejamento sucessório, pelo planejamento patrimonial, principalmente pelo sucessório, porque eu já estou no agora sexto inventário na minha família e já sei de várias armadilhas que as pessoas caem, que eu já caí, né? Então eu gosto de dizer que só não faz planejamento sucessório quem nunca passou por um inventário. Então eu gosto muito desse tema, eu gosto muito de planejamento financeiro, porque muda a vida das pessoas e justamente para apoiar as pessoas que, né, se tudo der certo, vão ficar velhas, né? E precisam Perfeito. ter esse apoio, precisam ter a saúde financeira, assim como as outras saúdes, emocional, social, espiritual, intelectual, física, né? Precisa da saúde financeira também para chegar na velhice, chegar bem, né? Tem também algumas histórias aí que depois a gente pode entrar, de gente que não chegou bem lá e não é legal, né? É difícil ficar velho, e ficar velho e pobre é muito mais difícil. Então, gosto muito de falar sobre isso, gosto muito de deixar meus clientes todos numa posição em que eles estejam confortáveis e que vão chegar lá com uma vida digna, né? E falar de empreendedorismo é, para mim, muito caro também, porque já fiz dois empreendimentos que não deram certo, né? E tem gente que fala que o primeiro e o segundo não dá certo mesmo, e enfim, os meus não deram. Estou agora empreendendo em planejamento financeiro, em gestão patrimonial, há 4 anos especificamente nisso, e espero ficar nisso por muito tempo. Então, continuo empreendendo e vou ser cada vez mais sênior, né, nesse empreendimento. Perfeito, Caco. Obrigada. Micaela, por favor. Bom, Joana, você me conhece bem, minha querida sócia no escritório. Eu acho que eu até trouxe para o escritório uma visão um pouco mais empresarialista para o aspecto família, porque se conjugam muito. Cada vez mais a gente tem visto, aliás, a grande maioria das sociedades no Brasil são compostas por famílias, né? Então, a gente tem um olhar de famílias empresárias ou de empresas familiares, já tem uma experiência longa em estruturação e reestruturação de negócios, seja pela via obrigacional, obrigações de contrato, seja pela via societária, estruturações societárias, dependendo do modelo de negócio. A depender do modelo, a gente pode usar mais de algumas ferramentas ou outras. Enfim, lá no escritório a gente tem visto isso, inclusive pessoas que vêm fazer planejamento patrimonial ou sucessório, trazendo já da sua história de vida algo que trouxeram, que criaram, que empreenderam, e a gente acaba conjugando todos esses conhecimentos, né? Hora de família, hora de societário, e também trazendo parceiros que trabalham conosco e que precisam ter esse olhar, né? Seja o olhar de experiência do que fizeram, seja de, enfim, financeiro, tributário, enfim, Até temos porque muitos não são parceiros. assuntos estanques, né? Todos eles Exatamente, todos conversam e a gente tem que saber até onde vai o nosso conhecimento, até onde a gente pode ajudar e também onde não vai, para não fazer besteira e contar com a ajuda de parceiros que são técnicos, que são ótimas pessoas para trabalhar junto. É multidisciplinar, né? Então, a gente precisa agregar, quanto mais acho que a gente consegue agregar esses conhecimentos, a gente consegue fazer um trabalho mais rico e com amplitude, né? E uma entrega melhor para o cliente. Exatamente. Né? Então, voltando, Sueli, que eu gostaria de perguntar, assim, logo nesse nosso início, o que te levou, acho que voltando um pouco da sua fala, né? O que te levou efetivamente ao empreendedorismo sênior, assim, a essa potência?
O- Quando parei nesse pedaço, que eu ia escrever sobre o meu empreendedorismo, eu gosto de pensar no coletivo. Já faz parte do meu caminhar, da minha personalidade, do meu jeito de ser. E eu tinha amigas e tenho amigos do lado que eu convivo, velhas e continuam empreendendo. Aí eu falei, vou fazer o convite, a Beltrina autorizou, que aí seria uma coletânea, você não ficaria focada só na minha experiência, mas aí quando você socializa, o mundo fica melhor. Aí, ao fazer o convite, todas ficaram muito felizes. Teve uma que tem 78 anos e que o grande sonho era escrever, e aí entra uma parte emocional, não é a parte técnica dos direitos do consumidor, dos direitos do idoso, dos direitos. É uma parte que eu percebi, como psicóloga, a alegria que ela ficou, com 78 anos. Eu perguntei, por que você ficou tão contente e ficou tão emocionada? E ela respondeu assim, porque eu queria deixar um legado para os meus netos, para os meus filhos. E ela foi arquiteta por um longo período, aí foi para a ótica. Hoje ela cuida da ótica do marido, que acabou de falecer, mas o filho que está cuidando. Então, ela teve uma transição de carreira, mas foi empreender. E tem uma questão muito séria. O que é importante para nós, seres humanos? É o trabalho. O trabalho, o amor. O amor da criação, o amor do filho, o amor do marido. Então, tem essa questão do amor. E o trabalho é que te motiva. Então, essa foi uma pessoa que eu convidei que ficou muito emocionada, e o livro aconteceu. Ela escreve a história de vida dela, e é judia, com muito sofrimento, mas com muita alegria ao escrever o livro e contar, e repartir, e deixar. Então, são 15 escritores que eu consegui, e continuo empreendendo. Eu acho que tem duas questões. Uma é empreendendo naquele sonho que não foi feito e o outro é empreendendo na vida, de ter pulsar de vida. Esse é tão importante quanto a parte financeira. Você falou uma coisa séria, que ficar velho é triste, ficar velho sem dinheiro é duplamente triste. Então, para a parte financeira, pensando em velhice, a parte da saúde, a parte espiritual, são os pilares, a parte do convívio familiar, construir novos amigos, ter a rede de apoio. Então, isso é tudo importante. Então, o lançamento foi agora na Expo desse livro, e são todas acima de 60 anos, que é um critério que eu fiz, quem já está aposentado. Eu fiz para mim mesma, né? Mas não foi pedido isso, mas que aposentada e foi atrás do sonho que você não fez enquanto madura. Muito, muito bonito de ver. Parabéns. Obrigada. E, Caco, do ponto de vista financeiro e comportamental, assim, o que você identifica que normalmente desperta as pessoas para esse olhar, né, de empreender, mais velhas, né, como a Sueli trouxe esse termo? O que você identifica, assim? Eu acho que é esse pulsar que a Sueli falou, essa vontade de viver, de fazer, de continuar usando a sua experiência, a sua energia para coisas produtivas, né? A gente está vivendo cada vez mais, isso é, enfim, biológico, é da nossa era. De pouco tempo atrás saiu a notícia do IBGE, né, do brasileiro que vai viver até os 76,6. Isso é na média dos brasileiros. Obviamente, a gente tem gente que vai viver muito mais do que isso, principalmente nos grandes centros aqui. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. Acho que aquela noção de aposentadoria que se falava lá atrás, né, de um dia eu vou me aposentar da empresa e vou ficar de chinelo vendo televisão de casa, isso aí acabou, né? As pessoas, primeiro que nem todo mundo conseguiu fazer a sua poupança para não ter mais o que, não ter o patrimônio que eles sustente, mas principalmente eu acho que muita gente tem hoje a noção de que precisa continuar aprendendo e precisa continuar produtivo, né, para a cabeça ficar boa, para justamente aquela, né, uma das saúdes que eu falei, né, a saúde mental continuar boa. Então, acho que esse pulsar, essa vontade de contribuir com aquilo tudo que sabe, com toda a bagagem que se traz, eu acho que é essa vontade de fazer. E eu acho que até as empresas estão percebendo isso, estão contratando gente mais madura, né, de novo, estão vendo que os jovens têm muita energia, mas não têm experiência, né, porque experiência é aquela coisa que você não adquire no livro, né, Sueli? Experiência é só passando. Então, né, no mercado financeiro a gente fala, né, que tem um monte de gente aí de 30 anos que é brilhante, mas nunca passou por uma crise de verdade.
né? A crise da Rússia, a crise da Ásia, a crise, né, dos mercados emergentes, etc. Só quem tem mais cabelo branco é que sabe quem já passou por Adorei. isso, né? Então, os cabelos brancos vão sendo cada vez mais valorizados, eu acho. E a inteligência emocional, né? Também. Que precisa ser muito valorizada. Não só a inteligência técnica, que é Uhum. importante também, né? Mas essa inteligência emocional psicológica. E, Micaela, uma pergunta assim, por que a aposentadoria mudou tanto assim nos últimos anos, né? Porque a gente tem visto isso, esse fenômeno. Bom, eu acho que tem várias questões aí, né? Primeiro, o reconhecimento da longevidade leva as pessoas a pensarem muito mais na vida ativa também, posterga, por propósito pessoal, independente de questões financeiras, mas também, para além disso, questões financeiras, porque se eu vou viver mais, sim, tem o custo, tem a vantagem, mas tem o custo disso, e apesar de a gente ter tido até, passado por reformas de previdência, mais de uma, né? Nas últimas décadas, considerando todas, né? A mais recente, acho que no governo Temer, se eu não me engano, mas a gente ainda vê uma previdência que não é capaz de entregar o que as pessoas precisam para envelhecerem com qualidade. Então, se as pessoas financeiramente precisam de mais suporte, elas vão buscar ativamente se estruturar para isso, né? Com a ajuda de um planejador financeiro, mas também empreendendo. E aí a gente vai juntar as duas coisas, né? Um propósito de vida, um desejo de afirmação, de autoconstrução permanente, que conecta com questões existenciais, mas também uma questão de patrimônio, né? De poupança, de formação de patrimônio, para que você possa ter uma vida com mais conforto. E isso leva as pessoas a empreender mais, né? Então, se lançar, eventualmente, a carreira não, muito longa numa determinada área, de repente a pessoa já desanima, mas ela não vai deixar de trabalhar, só que ela vai buscar outra coisa, e muitas vezes vai ser através do empreendedorismo. E a gente sabe, eu acho que a Sueli já trouxe isso muito bem, né, da questão do preconceito, de todas as palavras que você usou, mas que podem ser resumidas em preconceito, isso também é um fator que leva as pessoas a empreenderem mais velhas, né? Agora, como elas vão se estruturar, vai depender de um monte de razões. Elas têm já uma ideia, mas não têm braço, elas têm a ideia e têm braço, mas não têm capital, então elas precisam de investidor, como elas vão se estruturar para buscar um investidor, quais são as possibilidades no mercado. A depender das perguntas, a gente tem respostas, a depender das respostas, a gente vai ter modelos possíveis e organizações jurídicas, estruturas jurídicas e financeiras possíveis, né? Com todos os desafios que isso pode trazer, mas, enfim, empreender, eu diria, as palavras estão próximas, né? É aprender também, né? Um aprendizado constante. Eu acho que tem uma coisa a mais, né? O empreender é muito de você querer resolver um problema. Né? Então, qual o problema que eu vou resolver? E quando a gente está mais velho, a gente já conhece muito mais problemas, né? Então as ideias vão pululando, mas é muito importante ter essa estrutura, né? Essas parcerias, essas estruturas para conseguir empreender bem, né? Porque tem muitos riscos no caminho, que se a gente não tem atenção a eles, às vezes... E são riscos, inclusive, quando o negócio dá certo. Teoricamente, a gente pensa, não, mas se der errado, de repente, eu não consigo fazer a venda que eu esperava, eu não consigo fazer o faturamento que eu esperava, mas também tem, quando dá errado, tudo bem, mas quando dá certo, às vezes eu não me organizei internamente, como vai ser a distribuição de lucros? A gente vai conter, a gente vai deixar para reinvestir na sociedade, aí começa a ter um embate interno, por exemplo, entre os sócios, porque isso não foi pensado, inclusive o negócio dando certo. Então a gente tem que pensar em muitas variáveis. Aqui. Tem um filósofo que eu gosto muito, que tem 104 anos, que ele mora na França, já veio para o Brasil algumas vezes, que eu acho que todo mundo conhece, que chama Edgar Morin. Sim. Eu amo Edgar Morin, e ele é a educação 7 pilares. Mas tem uma frase dele que eu gosto muito, que tem a ver com o que você está falando aqui, com aprender. Depois eu falo do... Ele diz assim, que o inteligente, ou o mais difícil, é lidar com o imprevisível. Lidar com o imprevisível é você saber lidar com aquilo que está, entre aspas, controlado, marcado no papel, na planilha da internet. Bárbaro. Agora, lida o que acontece com isso. Vamos lidar com o que acontece. Isso é uma questão emocional e sábia. Muito sábia. Então, essa frase eu carrego para mim, lidar com o imprevisível. O imprevisível, pouco, bobagemzinha. Você saiu da sua casa às 10 horas para ir para o podcast e chega ao meio-dia. Isso é saber lidar com o imprevisível, não ficar na angústia, no desespero. A vida acontece. Eu não faço podcast, por exemplo. Isso é uma bobagem, mas é saber lidar com isso, né? E saber lidar. Somos finitos. Eu sempre volto para essa história. Somos velhos.
mas somos finitos. Saber lidar com a morte. Ai, como é difícil. Eu nem quero saber disso, mas vai ser difícil lidar, não com a minha, mas dos meus entes queridos. E sobre a questão, eu tive um professor maravilhoso que ele falava assim: a vida é um solucionar de problemas. Está um pouco ligado com o Mohan. Então, tira o problema da frente, fala o primeiro problema, sabe o segundo. Não cria problema. Você faz uma pergunta, tem a ver com velho também, que tem a questão que você falou do saber, mas às vezes você faz uma pergunta, a pessoa não responde. Eu fiz essa pergunta, me responde só isso, o resto já não me interessa, tanta explicação. É lidar com o problema, é tirar o problema da frente. No seu cotidiano. Esse é ligado com o imprevisível também. Então, Contratos são, por definição, incompletos. O que a gente tem que fazer, inclusive contratos sociais, o que a gente tem que fazer é criar mecanismos, ferramentas para, aparecendo certos problemas previsíveis ou imprevisíveis, tá, eu entendi. saber caminhos para chegar a uma solução. Mas a gente não tem necessariamente que antever todas as coisas que podem acontecer. Vou fazer meu empreendedorismo, abrir a confecção com a minha irmã, que é minha sócia, que é minha irmã, mas eu não sabia como ela era, nem eu não sabia como ela era. Na verdade, a gente não conhece mesmo, mas morando junto, depois foi cada um. Lidar com a minha irmã, é a Duda é Ciusa. O meu empreendedorismo começou com 65 anos. Eu tinha 65. Hoje eu tenho 74. E deu certo. E quais foram os maiores desafios? Conviver com as diferenças individuais. Que não está ligado com a sociedade, ou com o casamento é uma sociedade. Sim. É lidar com essa diferença, que eu não sabia que ela era assim. Ela também não sabia que eu era assim. Então, e deu certo. Eu moro em São Paulo, a Duda mora em Aiuruoca, no sul de Minas Gerais. Ela tem um espaço muito grande de interior que pode fazer, e deu certo, cada um no seu pedaço. Mas, Sueli, assim, e qual seria o desafio mais que você traria para o empreendedorismo sênior? Tem algo assim que seria diferente? Porque um desafio relacional, eu até penso que talvez se eu ainda não tenho propriedade exatamente de fala, mas eu penso que quando a gente vai ficando mais velhos, a gente tem mais experiência, a gente talvez tenha um amadurecimento emocional maior para talvez conseguir ter mais ferramenta e conseguir superar desafios ou crises relacionais que lá atrás a gente acha que é o dono do mundo e a gente precisa quebrar muito a cabeça. Mas qual seria o desafio? Assim, ouvir um pouco de vocês, acho que de vocês três, cada um olhando para a área, né? A gente pode começar com a Sueli, depois com o Caco, depois com a Micaela, olhando para quem quer empreender já mais nessa idade mais avançada, assim, depois dos 60, né? Se eu posso falar qual é o desafio maior? Eu sempre volto para o individual e não é para o individual, é o coletivo. Eu acho que um desafio para o ser humano é saber de si. Quando ele sabe de si, vai. Quando ele sabe que ele está na mão dele, não está na mão do outro, esse está na tua mão. Quando você está na sua mão e não vai... Eu acho que vai ter os desafios, mas você vai, como você está na sua mão, você vai saber lidar com ele. De outra forma. Por exemplo, vamos fazer um link aqui com as roupas, que é meu caminho. Lidar com o desafio, que você fala, que você faz roupa para velha. Esse vestido não vai mostrar meu corpo, porque eu sou gorda, porque eu tenho quadril grande, porque eu estou isso, porque eu tenho aquilo. Agora, o desafio do cotidiano é falar, é explicar que essa roupa, estou lidando agora, estou falando uma propaganda de Duda by Duda, para mim, essa roupa fica bom porque teu corpo já foi transformado, você não vai usar não falo assim, uma roupa de 30, você tem 80 anos e querer pôr uma roupa de 30, uma sainha mais curta, uma roupinha. Isso para mim é maluco, porque é difícil de se explicar. É difícil, porque ela já vem... A minha cliente, a minha amiga, as pessoas... Ai, Sueli, não fala roupa para velha. Eu falo sim, porque é verdade. E eu gosto de falar roupa para velha. Eu não sou preconceituosa, porque eu trabalhei isso na minha terapia. Agora, você explicar para a pessoa que ela está feia, eu mando olhar no espelho. Isso é um desafio. Eu não posso falar, você está feia, tira a roupa. Não. Às vezes, quando eu tenho muita intimidade, tira, tá? Tira, ficou horrível. Então, e também uma coisa que eu penso é ser espontânea. É ser espontânea. Posso contar um caso rapidinho? Por favor. Entrei, estava lá num lugar.
a mulher mandou me chamar que ela pôs outro vestido. Não tem importância que é de outra grife. Não, não, não. A hora que eu olhei, era uma coisa misturada com estampa, com aquilo, com o cabelo pintado, com as rugas. Eu falava, vai para a festa do Parintins, com todo respeito. Aí eu falei, espera um minutinho. Aí eu pus o outro era meu. Eu falei, faz um comparamento, olha no espelho. E ela, de fato, ela gostou do que eu trouxe. Mas já aconteceu dela falar, não, eu gosto daquele. E aí, e você respeita, vai com A aquele. subjetividade Mesmo de cada feia, um. mesmo isso, mesmo, vai com aquele. Pronto, acabou. E, Caco, e para você, o que você diria que é o maior desafio ou que é que é indispensável assim, para a gente ter atenção quando a gente pensa num empreendedorismo sênior? Eu acho que para o empreendedor, de uma forma geral, resiliência é um dos fatores mais importantes, né? Então, você cair, saber levantar, né? E toda hora tem uma pedra no caminho, toda hora tem uma coisa diferente. Empreender é difícil no mundo inteiro, no Brasil é mais, né? Perfeito. Então, a quantidade de impostos que a gente tem, a gente até pode desfiar isso aqui o tempo inteiro. E acho que para a pessoa que tem mais idade, que é mais velha, a resiliência, que está muito ligado com paciência também, eu acho que é um desafio maior, né? Então, do que eu conheço de gente mais velha, etc., nem sempre tem aquela mesma energia, paciência, né? Então, conseguir se centrar, conseguir, isso que a Sueli falou do autoconhecimento é fundamental, saber até onde que você vai e onde você procura ajuda, né? Então, quais são os elementos ali que você consegue se suportar para passar desses obstáculos. E para você, Micaela, assim, pensando no olhar jurídico, né? E talvez nesse olhar preventivo que eu acho que a gente já trouxe um pouco aqui, na importância da gente antever problemas, porque é isso, a gente está vivo, que bom, então as questões, as situações vão acontecer, mas como advogadas, eu também sou, acho que a gente tem que olhar para quais são as questões que podem acontecer e orientar. E a gente sabe que de forma preventiva, quando a gente consegue cuidar desse cenário antes, a gente consegue preparar aquela família de uma forma. Ou evitar, ou no mínimo minimizar Sim. problemas, porque às vezes eles são inevitáveis, mas como a gente conduz, a gente pode fazer com que eles sejam menores, menos impactantes no que a gente quer fazer no nosso negócio, no nosso empreendimento. Eu separaria, assim, eu acho que tem desafios que são externos ao direito, mas que refletem indiretamente. A gente não foge, direito sendo uma ciência social aplicada, não foge ao nosso tempo, não foge ao nosso contexto histórico, ao nosso contexto social. Então, eu acho que há alguns desafios que são externos no sentido, por exemplo, um olhar interseccional, empreendedorismo. Acho que sênior ainda é visto com algum preconceito, porque o preconceito é contra a pessoa idosa e acaba refletindo, quer dizer, essa pessoa vai empreender agora, vai fazer o quê? Será que ela é capaz? Ela é ativa? Ela tem iniciativa? Ela está bem atualizada? Para além disso, eu acho, pensando numa camada interseccional, mulheres, eu acho, embora sejam mais empreendedoras, até, né, quantitativamente falando, a gente tem estatísticas que apontam que as mulheres são mais empreendedoras na prática, mas eu acho que elas sofrem mais preconceito da sociedade em geral como empreendedoras de sucesso, né, aquela visibilidade, quando a gente pensa numa pessoa de sucesso, qual é a imagem que as pessoas vão ter quando pensam numa pessoa de sucesso? Isso vai refletir na forma que a pessoa vai ter para se estruturar, por exemplo, na captação de investimento, né? Então, assim, não é exatamente do direito, mas que eu acho que reflete na estruturação do negócio, porque aí isso te dá menos caminhos e faz com que você tenha menos opções de estruturação jurídica. Do ponto de vista jurídico estrito, senso, né, propriamente dito, aí seria interno ao direito, acho que a questão de você ter acesso, né, uma pessoa que queira empreender, acesso a informações de qualidade sobre as consequências das suas escolhas. Então, é isso. Você saber fazer as perguntas junto de um profissional, ser acompanhado e ter essas respostas para desenhar da melhor maneira possível. Então, é isso. Eu tenho a ideia, eu quero empreender, eu sou uma pessoa difícil de me relacionar, eu já tenho o dinheiro, eu já tenho investimento, eu posso ser uma pessoa que se organiza sozinha, eu quero ser empresária individual. Qual é a consequência disso? Eu vou ter responsabilidade limitada? Não, eu quero me organizar através de uma sociedade unipessoal. Aí eu vou poder limitar, compartimentar, deixar um patrimônio separado de afetação, que é esse patrimônio que eu estou colocando no risco do negócio. Eu tenho a consequência de ter desenhado para fazer aquele negócio separando, integrando, tudo bem. Ou não, eu tenho um sócio, queremos ir juntos, tudo bem, mas e se houver um impasse, como é que a gente vai fazer mas isso você não tem a tomada controle. de decisão? Não, mas
quanto mais eu acho que conecta com o que você tinha falado antes sobre o autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, e aí quando eu falo se conhece, não é só emocionalmente também, precisa saber, né? Até onde a gente vai e tudo. Mas, assim, quais são os meus objetivos? O que eu quero fazer? Se der certo, onde eu quero chegar? E eu preciso contar com alguém? Eu sou capaz de fazer tudo sozinho ou eu não sou capaz? Então, se eu souber bem isso, e souber qual é o meu lugar, eu consigo saber onde eu devo ceder, onde eu devo, de repente, fazer com que a vontade da sociedade, então, vai ter uma vontade que vai prevalecer, que não necessariamente será minha, mas eu vou respeitar uma decisão tomada por maioria, e vou saber que, de repente, uma decisão de distribuição de lucros não vai ser exatamente como eu gostaria. Então, eu queria reinvestir, mas os meus sócios preferiram já fazer a distribuição. Ao contrário. Então, esse respeito à organização que eu criei, ele depende de perguntas prévias que eu me fiz sobre quais eram os meus objetivos ao empreender, quais são os meus desafios, e aí, a partir daí, eu vou ter uma estruturação jurídica que vai dar mais respaldo ou não. Quando a pessoa não tem ciência disso, e não tem ciência das ferramentas jurídicas e das consequências das escolhas de cada ferramenta, cada uma vai dar um caminho e vai dar uma consequência. Como eu falei, a responsabilidade pode ser limitada ou ilimitada perante terceiros, ou, dependendo da tomada de decisão que eu tomar, se eu estou desafiando, eu posso, inclusive, fazer com que a sociedade responda de maneira que não era combinado entre os sócios. Então, a gente tem que saber disso, ter informações prévias, planejar sempre. Eu sou uma grande defensora do planejamento, a vida inteira trabalhei com planejamento, e eu acho que ele previne muitos problemas. Óbvio que são alguns inevitáveis, mas a gente pode reduzi-los, como eu já tinha comentado antes. Então, eu acho muito importante a gente ter apoio técnico, não achar que o jurídico precisa ser olhado só lá na frente. Tem muita gente que começa a empreender sem formalizar nada, e só vai formalizar quando dá um problema. Só vai tentar buscar um advogado para se informar quando tem um problema, ou tem uma briga interna entre os sócios, que estão ali, começaram de um jeito, mas estão se desentendendo, ou tem um terceiro, um cliente que está entrando com uma ação, ou tem uma questão trabalhista, aí que vai pensar qual é a estrutura que poderia ter sido moldada, que poderia dar um suporte melhor para aquele empreendimento, né? E, Caco, qual, assim, olhando, né, se chega uma pessoa no seu escritório para conversar, para se planejar, para se organizar, qual é a diferença que você vê, assim, não sei se a gente pode falar, acho que vantagem é um termo muito superficial, né? Mas quais as vantagens você identifica, assim, quando chega uma pessoa já com essa experiência? É justamente saber dos vários riscos, né? Porque risco é aquela coisa que a gente não conseguiu prever, né? Que a gente Não olhou consegue. ali que risco é o que sobra de tudo que você previu que poderia acontecer, sobram os riscos. Então, a pessoa que já é mais velha, que já passou por mais coisas, já passou por vários desses riscos. Então, ela tem esse degrau a mais ali na hora de discutir, falou, não, isso aí eu já ouvi, isso aqui um sócio meu já passou, isso aqui eu já vivi, isso aqui eu não quero mais, né? Então, eu já tive 2 empreendimentos na minha vida, já fui roubado por sócio, não quero mais, né? Já tive estoque, não quero mais negócio com estoque, já tive negócio de serviços, né? Então, eu já sei algumas coisas que podem não acontecer lá, então a vivência traz essa bagagem, esse caldo de coisas que a gente consegue aproveitar para construir a partir dali, né? E não de uma massa, de uma argila sem forma que já vem, que vem ali se o empreendedor é mais jovem, mais idealista e tudo mais, né? É muito legal combinar as duas coisas, né? A energia, o Sim. idealismo, etc., com a experiência. Aí pode ficar uma coisa bacana se houver o respeito, se houver diálogo, se houver ali conciliação, né, das ideias. Aí eu acho que fica uma combinação muito, muito bacana. Isso me lembrou, a sua fala me lembrou, logo no início do seu livro, que eu li, gostei muito, você fala justamente esse caminhar, esse corpo, né, que pode vir com a idade como um diferencial, né? Que eu acho que é um pouco do que você trouxe. Então, assim, até para a gente cuidar do nosso tempo, acho que a gente já está um pouco avançado, eu gostaria de passar a palavra para a Sueli, para trazer um pouco, né, assim, as suas palavras finais. Não sei se talvez contar algum caso interessante ou... Eu tenho um caso interessante para contar sobre o inverso do que vocês estão falando, que é assim. Quando a minha irmã, ela é uma artista, eu falo muito dela, que eu sou sócia dela, e é uma pessoa que eu amo, que eu adoro, e eu não fico... Ela falou assim, vamos fazer uma coisa? Falei, vamos, que coisa? Eu faço os vestidos, você vende? Porque eu falei, está combinado. E deu certo. E a gente é tão empreendedora, porque eu tenho um pai atrás de mim, que já faleceu, que ele era empreendedor. Então, ele comprava boi e vendia boi. Comprava boi e vendia boi. E ele era um avião.
E eu acho que tem uma questão cultural da família. Uhum. Mas o que eu quero falar é assim, a gente não planejou não nada. E a gente foi. A gente foi porque a gente é empreendedora. E aí chegou um momento, eu falei, vamos abrir a loja agora de concreto, porque deu tão certo, vamos. Aí, vamos alugar aquela casa? Vamos. Eu falei, só que tem que reformar. A gente reformou a casa inteira. Foi uma beleza. Destruir uma casa para lá, fazer uma casa para cá. Tá? Aí veio a pandemia. A pandemia teve que fechar a casa. Estava tudo no contrato, no meu nome. Aí eu falei para... Isso é empreendedorismo, né? Você perde, você não tem controle, que é um pedaço. Que a Micaela colocou muito bem, mas tem um pedaço que você não tem. Aí veio a pandemia, mandaram fechar a loja, porque todo mundo fechou, aqui na Vila Madalena. Aí minha irmã estava lá em Eiroca, eu falei, mandou fechar a loja. E quando começou o Covid, eu estava na França, voltei, mandou fechar a loja. Ah, tá bom, então vamos fechar a loja. Retiramos tudo da loja. Aí eu falei, então eu vou acabar com o contrato. Aí a mulher falou, olha, mas vocês têm um contrato, tem que pagar a multa. Eu falei, não vou pagar. Eu reformei toda a loja, investi aqui dinheiro. Você não tem controle. E eu ganhei a causa por ser idosa, por ser velha, e a minha irmã também. E ninguém se queixou que a gente tinha perdido o dinheiro desse investimento da reforma da casa. E a gente continuou. Né? Apesar de... A gente não perdeu, a gente ganhou experiência. É como você olha, né? Isso, conforme você olha o recorte do que está, pega o que você aprendeu. Você falou isso. Então, é esse recado. Não tenha medo. Confia em você. Vai atrás do teu sonho, porque ir atrás do teu sonho tem a vida, tem teu pulsar. Você não vai ficar falando de doença, não vai ficar falando de remédio. Aí, é claro que a gente vai morrer, pode morrer nesse meio do caminho que você acabou de falar. Então, no meio do caminho tem uma pedra, que eu abro o meu texto, o meu livro, meu pedaço, que é da Aninha e Suas Pedras, da Cora Coralina. E aí faço com a Drummond também. Então, a gente tira as pedras do caminho, é isso. E talvez quando a gente é mais jovem, por questões, por insegurança financeira, a gente não consiga efetivamente ter essa coragem, né? Então, é muito bonito de ver quando a pessoa se reinventa e vai, né? E vai com todo o seu vigor e vai embora. Caco, palavras são todas suas. Eu acho que o mais importante a gente falou aqui é a gente se manter ativo, né? A gente conseguir usar a experiência, usar toda a nossa vivência, e no caminhar dos anos a gente se manter ativo para poder contribuir com cada vez mais com aquele nosso conhecimento. Eu queria terminar com uma história de um amigo meu. A gente trabalhou juntos quando eu tinha 17 anos, e quando eu fiz a minha transição para planejamento financeiro, eu fui visitá-lo. Já era diretor financeiro de uma empresa gigantesca, etc. E daí eu perguntei para ele, bom, qual que é o seu plano? O que você quer da sua vida? Né? Onde eu posso te ajudar? Ele falou, cara, meu plano é o seguinte, eu estou terminando o mestrado, porque o que eu gosto mesmo de fazer é dar aula. Eu sei que o mundo corporativo leva a gente só até uma certa idade, depois a gente é expulso, como você falou, né, Sueli? E eu quero continuar a dar aula, porque eu quero continuar ativo intelectualmente, eu quero estar perto de jovens. Olha aí. Só que eu sei que o professor não ganha o suficiente para que eu tenha o padrão de vida que eu quero ter. Então, você me ajuda a fazer essa conta de quanto eu preciso ter para esse plano de vida? Então, assim, o planejamento financeiro é muito mais do que olhar para números, né? A gente sempre fala que pessoas vêm antes de números, né? Por trás de qualquer patrimônio tem uma história. Por trás de todo sonho tem uma vontade, um desejo, né, que a gente tem que respeitar e como planejador financeiro, pode ajudar a construir. Então, acho que é muito de pegar essas pedras que tem no caminho, em vez de chutar as pedras, construir um castelo com elas, né? Então, Lindo isso. É realmente se manter ativo e ficar... e usar de tudo aquilo que a gente vem trazendo de bagagem para construir alguma coisa bacana, né? Lindo. Minha mãe falava sobre os cabelos brancos, que ele falou, Sueli, minha mãe falava assim, ela não pintava o cabelo, porque ela falou, eu tenho os cabelos brancos porque cada um deles tem uma história. Perfeito. Nenhum é de graça. Muito bom. Nenhum é de graça, né? Perfeito. Seja o filho que chegou tarde, a neta que não sei o quê, o marido que aquilo Ela lá... é viva? Não, já falecida, mas... É isso mesmo. Mas é uma sabedoria enorme. É isso. Perfeito, obrigada. Micaela, por favor. Fechando, né? Bom, eu acho que eu vou usar
um pouco na linha do que vocês estão falando mesmo, né? Que coincide, né? Viver é perigoso, citando Guimarães Rosa. Então, Sim. empreender é correr riscos, sim, é assumir alguns riscos, é aprender com eles. Não à toa eu falei empreender, está muito próximo de aprender. Saber que, obviamente, a gente pode, em alguns casos, prever, antever e minimizar alguns riscos, por isso a importância de você se cercar de boas consultorias em várias áreas, inclusive a jurídica, né? Puxando a sardinha para o meu lado. Mas eu sei que empreender também é equilibrar pratinhos, no sentido de, se eu focar muito só no planejamento jurídico, de repente eu deixando de focar no coração do negócio. E não é isso que eu quero dizer. Eu acho que as pessoas têm que só saber que, às vezes, uma consulta de 1 hora ou 2 com um planejador financeiro pode te dar luzes sobre caminhos de investimento. Verdade. Uma consulta de 1 ou 2 horas com alguém do jurídico vai te, olha, presta atenção nesses aspectos aqui. E aos poucos você vai melhorando. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Isso já foi até meme na internet, né? Então, empreender é fazer exatamente isso, ir melhorando aos poucos, mas não deixar de olhar desde o começo para todos esses aspectos, ter esse olhar 360, né? Sistêmico, E né? ainda que sempre podendo ampliar esse olhar cada vez mais, buscar mais apoio técnico, mas não deixar desde o começo. Não é para deixar o empreendimento de lado, é sempre o foco nele, não se perder nesses entornos, mas também não deixar de usá-los. Eu acho que esse é o recado que eu queria passar, porque dá mais segurança para quem quer empreender, em qualquer idade, 60 a mais também. Perfeito, Verdade. muito, muito obrigada. Acho que a gente agora realmente caminhando para o fim, assim, eu gostaria de falar que foi um prazer ouvi-los e aprender um pouquinho. Acho que a gente tem muito pouco tempo, a vontade de que essa conversa que a gente possa continuar. Espero que a gente possa em outros episódios. E obrigada. Acho que se vocês quiserem, sigam, por favor, Direito ao Envelhecer. Que Acho lindo. que o momento agora, se vocês quiserem indicar o Instagram, como a gente encontra Até porque vocês. a conversa continua nas redes sociais, Exatamente, a pelos gente outros continua por lá. contatos. Então, se puderem deixar os contatos, como a gente encontra. Posso falar? Por favor. Su_Duda by Duda. Duda by Duda é a grife, mas eu falo, junto com isso, eu falo do envelhecimento e meu podcast que chama Falar para Amiga. Obrigada, Caco. Muito bom, eu sou encontrável no meu site, cacosantos.com.br, onde estão lá todas as minhas redes sociais, onde tem links para o meu podcast, que é o podcast Planejamento Financeiro, né? Não poderia deixar de ser. Meu Instagram é cacosantos_CFP, onde eu falo também um pouco das minhas vivências, de casos e coisas da vida, né? Meu Instagram pessoal, Micaela Bebê Fernandes, mas também do escritório, Paiva e Leone Advogados, além do nosso podcast, né, do nosso projeto Direito ao de compartilhamento Envelhecer. de conhecimento, Exato. Direito a Envelhecer. Isso e o livro? Como a gente encontra o livro? Empreendedorismo 60+. No Edições Portal. Perfeito. Muito obrigada. Então, mais uma vez, foi um prazer estar com vocês Eu hoje que aqui. agradeço. E espero continuar aprendendo, que a gente siga com essa conversa por mais e mais tempo. Obrigada. Obrigado. Obrigada.